Olá, eu sou Andréia Antonioli, sou médica, cirurgiã e estou aqui para falar com vocês hoje de um assunto que eu adoro, que é a idade biológica e o que o Covid nos ensinou sobre isso. Fica ligado aí que é bem interessante. Há algum tempo eu já falo sobre idade biológica, que não necessariamente tem a ver com idade cronológica. Então você pode ter, por exemplo, 50 anos de idade cronológica, mas ter 35 de idade biológica, ou seja, suas células funcionam como se você tivesse 35 anos. Entretanto, o contrário também é verdadeiro. Existem muitas pessoas que têm 35 anos de idade cronológica e as suas células do seu corpo funcionam como se tivesse 50 anos de idade, e essa é a sua idade biológica, que é a idade que interessa, porque fala a respeito do funcionamento do nosso corpo. Muito bem, isso nós já sabemos que podemos atenuar esse envelhecimento e até mesmo reverter. Já dei várias dicas aqui de como fazer isso, mas o que o Covid nos ensinou sobre idade biológica? Então, a primeira notícia que eu trago é que um Covid mais grave pode levar ao envelhecimento celular, ou seja, ao aumento da idade biológica em até mais de 10 anos. Eu recebi no consultório essa semana um paciente que teve um Covid grave, ficou internado, entubado, e ele hoje tem 49 anos e operou da catarata, que é uma doença que acontece ali por volta, pelo menos mais de 50, 60 anos de idade. Então ele teve, inclusive clinicamente, o envelhecimento celular. Se a gente medisse os telômeros dele antes e depois, a gente veria que houve um encurtamento muito grande desses telômeros e um envelhecimento celular muito acelerado. Essa é a primeira constatação que o Covid nos dá a respeito de idade biológica. A segunda é muito importante. Essa pessoa, se ela já entrou num Covid com uma idade biológica superior à sua idade cronológica, ele já entrou em desvantagem, ele já entrou com um sistema imunológico incompetente. Existe um artigo de David Sinclair, que é um professor de Harvard, um biólogo, que ele fala exatamente isso, que uma idade biológica superior à idade cronológica significa um sistema imunológico ineficiente. Então, não só para o Covid, mas para qualquer outra doença infecciosa ou para próximas pandemias que poderão surgir, a nossa preocupação deve ser manter a nossa idade biológica inferior à nossa idade cronológica, porque isso significa um sistema imunológico eficiente, competente, que vai nos defender, muitas vezes impedindo daquele vírus ou daquela bactéria desenvolver doença no nosso corpo, ou pelo menos fazendo com que essa doença aconteça de uma forma leve e sem nenhuma gravidade. Então, pessoal, fiquem de olho, né? Se você teve um Covid grave, você pode ter tido esse envelhecimento celular muito acelerado, e nesse caso você deve estar tendo aí vários sintomas de Covid longo ou de doenças do envelhecimento que estão aparecendo de forma precoce na sua vida, mas você não precisa se desesperar, porque se você procurar um médico que entenda desse assunto, você vai ver que ele será capaz de fazer intervenções para tentar reverter esse envelhecimento celular e reverter a sua idade biológica o máximo possível, ou pelo menos para evitar que esse envelhecimento acelerado continue acontecendo no seu corpo e que você volte então a envelhecer de uma forma mais lenta. Mas hoje já existem vários artigos mostrando que é super possível reverter o envelhecimento celular, inclusive envelhecimento celular causado pelo Covid, tá? E um médico que tenha capacidade, que tenha esse tipo de entendimento, né, que trabalhe com medicina integrativa, ele é capaz de colocar para você algumas suplementações com alguns bioativos. O que esses bioativos vão fazer? Primeiro, eles vão fazer uma limpeza no seu terreno biológico, ele vai ver tudo que ele precisa suplementar da parte nutracêutica e também da parte hormonal, e por último, ele vai colocar substâncias que vão ativar a enzima telomerase, que ela é protetora dos telômeros, ela é capaz de impedir que os telômeros se encurtem muito rapidamente e também é capaz de realongá-los e dessa forma
rejuvenescer a célula, né? E também algumas substâncias que vão cuidar das nossas mitocôndrias, que não só são usinas produtoras de energia, mas que têm um papel fundamental no envelhecimento celular, porque elas têm um DNA próprio, que é diferente do DNA do núcleo, que também precisa ser preservado, que também tem telômeros, e principalmente a comunicação entre mitocôndria e núcleo, entre esses dois DNAs, precisa ser mantida, e para isso é importante que a gente ative as comunicadoras entre o DNA mitocondrial e nuclear, que são substâncias chamadas sirtuínas. E hoje nós conhecemos 7 tipos de sirtuínas e existem substâncias que ativam essas sirtuínas, como por exemplo o resveratrol, o magnésio, a vitamina B3, né? O NAD, que é uma substância bem importante nesse cenário também, e algumas outras então que ativam a enzima telomerase, como por exemplo vitamina D, melatonina, metformina, o próprio resveratrol de novo, o próprio NAD de novo, trabalhando sinergisticamente, tá? Mas você vai precisar de um profissional para fazer essa suplementação de uma maneira segura e adequada para você, tá? Então o Covid nos trouxe muitas informações relevantes e importantes a respeito do envelhecimento celular. Gostou do vídeo? Dá um like e se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder.